Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando o nosso trabalho de hoje. Continuando aqui com O Livro dos Espíritos, nós vamos entrar aqui na segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós vamos entrar no capítulo 8, que trata da emancipação da alma. Então, um tema novo para nós, que vai nos ajudar aqui a entender como o espírito se comporta quando está encarnado. E isso é importante porque quando nós estudamos a doutrina, especialmente quando nós estudamos tendo esse entendimento de que ao encarnarmos nós não perdemos a nossa natureza espiritual, nós não mudamos de personalidade, nós não nos desconectamos do mundo espiritual, nós não deixamos de ter as experiências, a bagagem que nós acumulamos no decorrer da nossa vida espiritual, porque é muito comum a gente ter essa ideia, né? Você está no mundo espiritual, aí então você se despede do mundo espiritual, vem para o mundo físico, e você só se reencontra com o mundo espiritual quando você volta para o outro lado, após a desencarnação. Esse é um entendimento muito comum aqui para nós. Ou então, nós somos espíritos imortais, quando nós reencarnamos, nós assumimos uma personalidade, e aí quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós voltamos a ser espíritos imortais. Ou então, quando nós nos desconectamos do mundo espiritual, nós perdemos contato com todos os espíritos que nos conhecem, positivamente ou não, e quando nós reencarnamos, nós perdemos esse contato. Nós somos os mesmos seres, nós temos a mesma natureza. O que muda para nós é apenas a dimensão em que nós estamos atuando, especialmente por causa do vínculo que nós temos com o mundo físico e com as atividades e compromissos com o mundo material. Porém, muitas vezes, a nossa realidade espiritual faz com que nós tenhamos uma existência muito mais intensa dentro das experiências do espírito do que nas experiências da matéria. Os nossos sentidos mostram para nós o mundo material que nos envolve. Porém, a nossa natureza espiritual ela está sintonizada com pensamentos, com ideias, com lembranças, com bagagens, habilidades, perfeições e imperfeições, né, ou virtudes e imperfeições, que fazem parte da nossa existência, daquilo que nós somos. Então é importante a gente ter isso, que apesar da gente não ter a lembrança dessa nossa existência imortal, a nossa consciência tem que estar esclarecida, elas tem que estar bem direcionada para essa realidade. Porque isso sim vai fazer com que cada uma das nossas ações, cada uma das escolhas que nós fazemos, seja sempre direcionada para essa realidade do crescimento que nós estamos aqui buscando. Então, sejamos nós aqui encarnados, ou aqueles que estão desencarnados quando se preparam para uma nova reencarnação, ou aqueles que retornam do mundo físico, chegando no mundo espiritual agora, jamais se desconectaram. Nós, principalmente aqui, já chegamos a falar sobre isso, que quando nós nos preparamos para uma reencarnação, vendo, por exemplo, né, estudando aquilo que André Luiz apresenta para nós, ou então aquilo que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós também, eles mostram espíritos, então, se organizando, se preparando para reencarnar. E ali eles fazem parte, naturalmente, eles vivem dentro de uma comunidade, e eles podem estar muito bem adaptados, né, como é o caso de André Luiz, que nós conhecemos, né, quando estudamos Nosso Lar, e foi apenas na seguinte, Os Mensageiros, se eu não me engano, que é o segundo livro, que eu acho que foi nos Mensageiros, quando ele então, estando bem adaptado ao Nosso Lar, ele se considerou cidadão daquela comunidade. E aí então, a partir desse momento, ele tem um vínculo, não apenas afetivo, mas também vínculo com responsabilidades, compromissos e trabalhos que ele desenvolve junto a essa instituição. E lembrando sempre, né, que nós não somos. Então, lembrando que Nosso Lar ele é uma instituição, podemos dizer uma instituição comum, porém que ganhou notoriedade por causa das obras de André Luiz,
e o livro Nosso Lar se tornou ali um best-seller dentro do meio espírita. E aí então deu a impressão de que Nosso Lar era a Paris do mundo, né, espiritual. Né? Bom dia, Marião. Era a Paris do mundo espiritual, né? Era ali o point do mundo espiritual. E na verdade Nosso Lar é uma instituição que tem ali a mesma relevância como todas as demais instituições, embora muitas delas, a maioria, na verdade, né, ou a grande maioria, nós não conhecemos, não ouvimos falar, não sabemos quais são as atividades que desenvolvem, e também Nosso Lar não é a única instituição no mundo, porque pertence também ao Brasil. Nós vamos lembrar que cada região do planeta tem ali várias comunidades que vão acolhendo espíritos nas mais variadas condições evolutivas. Então, temos ali, imaginar, por exemplo, como nós estudamos lá no livro Memórias de um Suicida, nós tivemos ali perto da cidade do Porto o Hospital Maria de Nazaré. Imaginemos então Nova York, Londres, Tóquio, Moscou, Berlim, na África do Sul, na América do Sul, qualquer lugar. Cada comunidade vai sendo formada de acordo com os espíritos que ali estão. Então, Nosso Lar não é a única instituição. Então, mas voltando aqui ao raciocínio inicial, quando o espírito então se prepara para uma nova reencarnação, e foi então Nosso Lar, foi então nos Mensageiros que André Luiz se considerou, então se considerou como sendo um espírito cidadão de Nosso Lar, ele está vinculado àquela instituição. Quando ele então se prepara para uma nova reencarnação, ele então vem para o mundo físico. E a impressão que nós temos é que ele tira uma licença ou ele se desvincula daquela instituição e passa a ser um espírito autônomo, um espírito solto no mundo, vivendo aqui a vida material. Que ele já não tem uma relação, um compromisso direto com as comunidades no mundo espiritual, com uma instituição no mundo espiritual, com uma cidade no mundo espiritual. Então ele fica independente, e somente quando ele volta é que ele vai se realocar no mundo espiritual. E na verdade não, na verdade o fato do espírito estar reencarnado, ele mantém os mesmos vínculos, ele mantém a supervisão, ele mantém o auxílio de tudo aquilo que ele vivenciou na dimensão espiritual. Portanto, estar reencarnado ou estar desencarnado não muda a nossa condição e tampouco muda os nossos relacionamentos. Mas o fato de estarmos aqui e os nossos sentidos estarem limitados ao mundo físico dá a impressão de que nós deixamos de viver espiritualmente e passamos a viver apenas fisicamente. E é aí que está a grande questão. Nesse capítulo que nós vamos estudar, portanto, vai falar para nós exatamente o que acontece com o espírito enquanto ele está encarnado no sentido espiritual. Quais são as suas atividades? De que forma que ele se movimenta enquanto espírito, estando vinculado com o corpo físico? E aí então nesse capítulo nós vamos falar do sono e do sonho, que trata exatamente daquele momento em que o corpo físico, estando em repouso, e o espírito se desvinculando temporariamente das atividades do mundo físico, ele passa então a viver agora especialmente e exclusivamente a realidade espiritual. Mesmo que muitas vezes não seja uma atividade dinâmica, porque muitas vezes a sua memória, as suas lembranças estão vinculadas às atividades do cotidiano. Como a gente conversou no último encontro aqui do Livro dos Espíritos também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer aqui da nossa leitura. Então vamos lá, capítulo 8 da Emancipação da Alma, fazendo aqui uma revista daquilo que nós vamos estudar. Os tópicos são os seguintes: o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Aqui vai ser interessante que a gente vai falar bastante de Dona Ivone, né? Porque embora muitas pessoas vivam essa experiência no mundo como um todo, inclusive trazendo ali algumas situações bastante angustiantes e aflitivas, né, de pessoas que eram enterradas vivas pelo fato de estarem nessa morte aparente, a Dona Ivone ela vai conseguir trazer para nós. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum vídeo aqui, Dudu. Tá todo mundo sem câmera, tá? Então, a Dona Ivone ela conseguiu trazer para nós não apenas a experiência que ela vivenciou
de morte aparente, como também trouxe para nós o relato daquilo que ela percebeu sobre a visão espiritual durante aquele desdobramento. Tem também sobre sonambulismo, que aqui a gente vai conseguir esclarecer um pouquinho, né, dessa confusão que se tem do sonâmbulo, né, que é aquele que anda dormindo, e a condição do espírito, que nós vamos ver, o êxtase, a gente vai falar sobre esse estado de espírito, a dupla vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que é a conclusão aqui desse tema. Então esses são os itens, os subcapítulos que nós vamos estudar então, falando sobre as diversas experiências que o espírito vivencia enquanto encarnado. Muito bem. Começando aqui então, o sono e os sonhos. A primeira questão aqui é exatamente a questão 400, né, bem redondinho aqui para começar um novo capítulo. E a gente vai ler aqui 4 perguntas, porque a quarta pergunta é exatamente aquela mais comprida. Os espíritos têm uma resposta enorme para isso, para a pergunta que Kardec apresenta, né? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Só um instante. Muito bem, vamos lá. O sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Quer dizer, ele fica ali por escolha própria, restrito no seu envoltório corporal? A resposta dos espíritos é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e quanto mais deseja ser livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então aqui vai dizer para nós que não, o espírito não fica ali docilmente preso no seu corpo físico, tendo a possibilidade de viver a sua experiência espiritual. Então, naquele momento em que ele se encontra encarnado, especialmente nesse período em que ele está no descanso do corpo físico e tem a liberdade de se distanciar e viver experiências que fisicamente ele não pode vivenciar exatamente por causa da restrição do corpo físico, então ele poderia, eu queria viver, eu queria me deslocar para tal lugar, eu queria realizar tal tarefa, seja positiva, seja negativa, de acordo com as suas tendências. O corpo físico não vai permitir. Mas espiritualmente ele tem essa liberdade para fazer. E ele vai fazê-lo conscientemente ou não. Então ele não fica simplesmente quieto, conformado com a prisão que o corpo físico acaba apresentando para ele. Prisão nesse sentido de manter ele limitado, de manter ele restrito. Então no momento em que ele se encontra encarnado, ele deseja a liberdade, porque ele sabe que ele tem a possibilidade de viver essa independência, ainda que temporária, ainda que limitada, estando vinculado ao corpo físico. Então ele deseja ser livre desse invólucro, e no momento do corpo físico, que o corpo físico se encontra em repouso, o espírito percebe que ele tem essa liberdade de se movimentar e de agir também nessa dimensão espiritual. Aqui o que a gente vai perceber de diferença de uma situação para outra é exatamente ali a condição que o espírito tem. André Luiz, quando nós estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, e lembrando, né, esse livro, a gente sempre repete as mesmas coisas, porque às vezes aqueles que estão ouvindo o estudo depois, de repente não ouviu aquilo que nós comentamos, acaba não entendendo exatamente o contexto e o porquê da gente trazer essa ideia. Então, o livro Evolução em Dois Mundos, como o próprio título diz, ele fala sobre a evolução do ser nas duas dimensões. Ele fala sobre a evolução espiritual e ele fala sobre a evolução material, a evolução biológica. Por isso, evolução em dois mundos. E ele vai comentando, né, desde o início da formação dos primeiros seres vivos, né, unicelulares, de que forma que eles vão se desenvolvendo até chegar na condição humana. Mas ele tem um ponto importante que ele vai comentar,
que é conforme a criatura vai se desenvolvendo, chegando na condição hominal, por exemplo, que é o estágio mais evolutivo que o espírito alcança aqui no nosso mundo material, ele começa a falar sobre esse período de transição em que ele sai do reino animal e entra no reino hominal, essa fase de transição em que acontece a elaboração do pensamento. Porque hoje nós podemos raciocinar tudo aquilo que a gente vai falando aqui durante os nossos estudos e vocês vão acompanhando com o raciocínio de vocês, isso mostra que hoje nós temos essa capacidade racional. Podemos ter ali um entendimento melhor numa ou noutra área, de acordo com o mundo onde nós vivemos, de acordo com a nossa formação, de acordo com as nossas experiências e tudo mais, mas o nosso intelecto se encontra muito bem desenvolvido nesse estágio em que nós estamos. Claro que tem um longo caminho pela frente, mas já alcançamos um estágio em que nós temos ali condições morais e intelectuais para nos desenvolvermos bem. Mas para chegarmos até aqui, André Luiz lembra então, no livro Evolução em Dois Mundos, que teve aquela fase em que o raciocínio começa a se elaborar. E ele vai lembrar, por exemplo, dos primeiros hominídeos, ou do homem primitivo, antes ali de se tornar o Homo sapiens sapiens, mas antes disso nós tínhamos aquelas espécies que antecederam o ser humano. E naquele período da fase de desenvolvimento desse princípio espiritual, os seus pensamentos, o seu raciocínio estava desenvolvendo. E aí ele traz um exemplo bastante interessante, que nessa fase inicial, pelo fato do espírito não ter a capacidade de elaborar pensamentos, fazer um planejamento, antecipar as suas ações, fazer tudo aquilo que a gente faz hoje no nosso dia a dia. Você acorda, planeja seu dia, depois você imagina, olha, na semana que vem eu pretendo fazer isso, no mês que vem eu pretendo fazer tal coisa, eu tenho que realizar tal compromisso. Aquele ser, ele não tem essa capacidade. Portanto, a vida dele fica restrita nas atividades do dia a dia, no momento em que ele está vivendo. Cheguei até a comentar com vocês certa vez sobre uma aula de sociologia que eu estava dando para um aluno, e aí então ele estava falando, o texto, estava falando sobre o raciocínio dos animais. Então a gente olha para um cachorro, olha para um gato, que convive com a gente, ou um animal qualquer, de repente ele está olhando para o nada. Ele está parado assim tomando sol, aquela carinha meio de sono, e a gente fica perguntando o que será que ele está pensando nesse momento. Na verdade, o que ele está fazendo é prestando atenção naquilo que é importante para ele naquele momento, de acordo com as suas necessidades. Se ele está ouvindo algum barulho que chama atenção, se ele vai reagir a esse barulho ou não, se ele está confortável, se ele sente fome, se ele sente sede, quem está por perto, que movimento que está acontecendo. Então o seu pensamento, ele é muito limitado, ele é muito restrito. E aí então, no caso dos hominídeos do passado, ele lembrava o seguinte, que além do seu raciocínio ser limitado para aquilo que ele vive, que ele tem que acordar, ele tem que caçar a comida dele, ele tem que procurar um lugar para se proteger, para dormir, etc. e tal. E quando ele está dormindo fisicamente, o corpo físico dele em repouso, o espírito também desfruta dessa capacidade de emancipação. Porém, pelo fato dele ser ainda um ser, um princípio espiritual, numa condição ainda muito primitiva, André Luiz ele usa essa expressão. É como se fosse aquele cavaleiro que para, desce do cavalo e deita do lado do cavalo e dorme. Porque ele não tem capacidade de fazer nada além daquilo. Porque a sua atividade é uma atividade de sobrevivência. É uma atividade de ações imediatas apenas para atender às suas necessidades. Então ele, quando ele está desdobrado, ele fica quietinho no canto dele, porque ele não fica, eu vou volitar para outra dimensão, eu vou volitar para outro lugar, eu vou reencontrar outros seres. Não. O raciocínio dele é limitado. O que ele pode fazer como princípio espiritual é ficar, como acontece, por exemplo, quando a gente vê os nossos cachorrinhos, sonhando, estão deitados ali e o corpo deles agitando. Muitas vezes o cachorrinho ali está correndo, ele começa a rosnar, ele começa a dar aqueles pequenos latidos enquanto dorme.
porque a sua mente está reproduzindo aquilo que fisicamente e que também no estado de vigília, e estado de vigília significa que ele está acordado, ele está vigilante, ele lembra daquilo e reproduz isso enquanto ele dorme. Isso no princípio espiritual, naquela fase de desenvolvimento inicial. Quando ele começa a alcançar um desenvolvimento maior, na nossa condição, por exemplo, atual, nós temos uma capacidade intelectual mais desenvolvida. Porém, nós vamos encontrar muitos indivíduos encarnados que, além de estarem encarnados, as suas consciências estão muito materializadas. Significa que ele apenas vive a realidade do seu momento. Ele não tem a capacidade de ter essa consciência de que ele é um espírito imortal e que ele tem todo o potencial espiritual que ele poderia desfrutar. Então é aquele caso em que o indivíduo está dormindo, e aí então, no momento em que o corpo físico dele perde consciência, ele se levanta do corpo, fica sentado na beira da cama pensando nas coisas que ele tem que fazer. Nas suas preocupações, nas suas frustrações, nos seus desejos. Tem até algumas tirinhas interessantes, que eu já comentei com vocês, algo que foi bastante surpreendente, que a Turma da Mônica, né, o nosso querido Maurício de Souza, que é ali uma das grandes referências das histórias em quadrinhos aqui do Brasil, algumas tirinhas são tirinhas com temáticas espiritualistas. E aí então, no X, né, no antigo Twitter, ele faz essas postagens na conta, né, que eu sigo lá da Turma da Mônica. E de vez em quando eles colocam aquelas tirinhas, né, lembrando que tirinhas elas têm 3, 4 quadrinhos no máximo, ali 3 quadrinhos geralmente. São histórias bem curtinhas. Eu gosto de salvar, eu tenho tudo isso. Depois eu posso até postar para vocês para compartilhar isso. Então ele coloca aquelas tirinhas, e um dia ele postou uma que era muito espírita. Tinha a cara de uma tirinha espírita, né? E eu mandei uma mensagem, eu não sei se foi ele que respondeu, gostaria muito que fosse, mas alguém respondeu aquilo que eu perguntei. Eu perguntei assim, eu acho bastante interessante essas tirinhas, né? Porque traz uma temática muito voltada para a realidade do espírito. Não falei nada de espiritismo. E aí a pessoa que me respondeu, mais uma vez que eu gostaria muito que fosse ele, falou assim, esses temas fazem parte daquilo que as pessoas fazem, que as pessoas comentam. Então a gente coloca isso também nas histórias. Eu achei muito bacana isso. E eu falei, olha que legal. Mas voltando, ele então, numa dessas tirinhas, ele fez uma tirinha da Magali. A Magali, a comilona da Turma da Mônica, né? Então, qual era a história? E nesse caso não era nem uma tirinha, era ali mais uma página de gibi mesmo, que eram ali vários quadrinhos. A Magali estava dormindo, ela se levantou, caminhou pela casa, foi até a geladeira, comeu e depois voltou, espiritualmente. E depois voltou para a cama. Então ela estava, entre aspas, sonhando que ela estava comendo. Só que mostrou ela se desdobrando espiritualmente e caminhando pela casa, indo até a geladeira. Então a gente vê o espírito que tem essa capacidade de se emancipar, se libertar temporariamente do corpo, e a única coisa que ela faz é ir até a geladeira, pegar comida e voltar. E isso mostra para nós um quadro muito comum. Recentemente nós recebemos uma comunicação da nossa querida Cecília, falando um pouquinho sobre as atividades dela, principalmente lá naquela região de resgate, né, de Gaza, da Ucrânia, onde muitos espíritos estão desencarnando de um modo muito sofrido, principalmente crianças e mulheres, que são vítimas daquela guerra. E aí então, naquele momento, ela trouxe para nós o trabalho de assistência, o trabalho de resgate daqueles espíritos. Agora imaginemos a condição deles, espiritual, em termos de consciência da realidade que eles estão vivendo. Será que aquelas pessoas têm consciência de que elas são espíritos imortais, que elas têm todo o potencial? Ou elas vivem restritamente aquele cotidiano, aquele dia a dia que elas estão vivendo? A gente vai perceber que a grande maioria de nós, infelizmente, vive restrita a essa visão material.
Porque mesmo estando no mundo espiritual, aí é aquilo que a gente sempre comenta, mesmo estando no mundo espiritual, o espírito fica pensando nas coisas que ele deixou no mundo físico. É aquele caso que a gente colocou, né? Tem espíritos que são desencarnados, mas a consciência deles é encarnadas. Porque ele ainda se vê como João, José, Maria, e ele fica preocupado com família, com posses, com trabalhos, com ideologias que ele vivia aqui no mundo, com as crenças que ele tinha, mesmo estando no mundo espiritual. Sendo que a religião dos espíritos é o amor, sendo que o lar dos espíritos é o universo, mesmo estando restrito no mundo aqui de acordo com a sua evolução. Mas o mundo dele é o universo como um todo. Mas estando no mundo espiritual, ele fica preocupado com aquilo que ele viveu enquanto ele estava encarnado. Eu preciso voltar para reencontrar tal pessoa, eu preciso me preocupar porque a minha casa foi tomada. Lembra André Luiz, quando ele conta em Nosso Lar? Que ele estava desencarnado, preocupado com a família que ele deixou? É aquele espírito que desencarnado, mas a consciência dele se encontra encarnada. Por outro lado, nós temos aqueles espíritos que estão desencarnados e vivem muito bem essa realidade do espírito, aproveitando todo o seu potencial, toda a sua experiência, tudo aquilo que ele conquistou. Enquanto encarnados, nós temos aqueles indivíduos que estão encarnados, mas a consciência está desencarnada, ou seja, ele sabe que está encarnado, mas ele vive como espírito trabalhando pela sua evolução. Não é que ele quer ir embora logo. Quando fala que o espírito está encarnado com a consciência desencarnada, não é aquele indivíduo que negligencia a oportunidade de estar encarnado, mas ele aproveita cada experiência para as conquistas do espírito e não para alimentar o seu próprio ego, a sua vaidade. E temos aqueles que estão encarnados com a consciência encarnada, quer dizer, a única realidade que ele tem é essa, esse momento. Por isso, então, no momento em que o espírito desdobra, o que ele vai pensar vai depender da sua condição. Se ele vai virar uma Magali andando pela casa para comer melancia, ou se ele é um espírito que ele vai se relacionar novamente com outros espíritos, vai aprender, vai trabalhar, vai se desenvolver, para quando voltar para o corpo, para a sua condição de encarnado, ele volta mais fortalecido daquilo que ele vivenciou. Então essa consciência para nós é fundamental. Temos esse entendimento de quem nós somos, o que estamos fazendo e qual é a nossa realidade. Aqui em cima, deixa eu ver. Olha, Braço, eu podia aproveitar melhor o meu tempo, viu? Mas eu acho que eu perco bastante tempo. Talvez não a geladeira, mas certamente poderia fazer coisa melhor da vida, né? Mas faz parte. Dudu colocou, né? Um dia casado, dormindo, nunca tinha tocado violão. Mas tinha um que meu sogro trouxe da Espanha e me deu. Dormindo, levantei, fui com o violão no banheiro, me tranquei e comecei a tocar músicas espanholas, né? Olha só, flamenco, né, Dudu? Que usam muito nas cordas, né? E acordou a minha esposa, que chamava, e eu não acordei, né? Estava dormindo em sono sonambúlico, né? Tocando até 1h, que voltei para a cama e continuei meu sono, né? Pois é, olha que interessante. Bom dia, mami. Então o violeiro Dudu ali nem sabia que tinha essa habilidade e estava ali, né? Então a gente percebe exatamente isso, né? Essa parte do desdobramento espiritual vai trazer para nós muita coisa interessante para a gente poder aprender. Né? Mas a gente vê exatamente isso. Por isso então, nessa questão que é apresentada para nós aqui, deixa eu ver aqui que foi colocado, né? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? A resposta é como se perguntasse se ao encarcerado agrada ao cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Quer dizer, o nosso corpo físico é um invólucro grosseiro. É um organismo grosseiro, muito material, muito biológico. Portanto, a restrição que ele impõe a nós como espíritos é uma restrição muito grande. Mas nós desejamos nos ver livres para experimentar a realidade do espírito. Só que essa liberdade
ela vai ser utilizada de acordo com o grau evolutivo que o espírito tem. É daí então que eu trouxe para vocês toda essa ilustração, para mostrar que muitas vezes as respostas que os instrutores trazem para nós aqui no Livro dos Espíritos são aquelas respostas que nós podemos considerar ideais, se todos nós tivéssemos consciência de que nós somos espíritos e soubéssemos viver a realidade do espírito, mas nem sempre é assim. O espírito deseja a sua libertação. Se ele não tem consciência, libertação para quê? Para ir até a geladeira? Para tocar um violão? Para continuar discutindo e debatendo sobre os problemas políticos, religiosos, sociais, trabalho, contas, família que ele tem para resolver? Porque é isso que acontece com a maioria de nós ainda, que temos ainda essa nossa condição muito materializada. Nós que somos espíritas, que somos estudantes, nós somos instruídos sobre a realidade do espírito. Mas a partir daí, viver a realidade do espírito depende muito do trabalho que nós vamos fazer. O Brás colocou, né? André Luiz foi escolhido por Emmanuel para ser repórter do além. Houve pelo que a gente conhece, né, Brás? E o filme mostrou isso para nós, né? Mas o filme é uma ficção, é baseado no livro, né? Mas certamente ali o Chico, para trabalhar com André Luiz, e o Chico sendo tutelado pelo Emmanuel, que era ali o seu instrutor espiritual, certamente ali André Luiz se apresentou nas condições de ser um espírito que poderia trazer ali muitos relatos sobre aquilo que ele viveu, estava vivendo no mundo espiritual, e o Chico tinha a oportunidade então de abrir esse canal de comunicação para que ele pudesse trazer as informações, né? Então certamente Emmanuel estava sempre atento ali, não somente André Luiz, a gente vê dos quase 500 livros que o Chico escreveu, quantos e quantos os poetas, os escritores, os trovadores, os contadores de histórias, os espíritos familiares, todos eles então, para que pudesse trabalhar com aquele médium, que era um médium muito disciplinado, certamente passava pelo filtro, não apenas de Emmanuel, mas de toda a equipe espiritual que atuava nas atividades que o Chico desenvolvia. Então, não era simplesmente o espírito vem e faz, principalmente por um trabalho a longo prazo como esse. Então, certamente houve ali uma seleção, uma conversa, uma orientação, né? E a gente lembra, por exemplo, a Dona Ivone, quando ela trouxe para nós o livro Memórias de um Suicida, ela comentava isso, eu acho que foi no livro... Não foi no livro... foi num dos livros dela, não me recordo. Mas ela disse que esse livro foi escrito, Memórias de um Suicida, mas ele ficou muito tempo guardado, muitos anos ficou guardado, exatamente porque faltava ali uma coerência doutrinária. E aí então Leon Denis fez esse trabalho de direcionamento, colocando ali todos os pontos doutrinários para deixar aquele livro, que era uma história verídica, acho que mais ou menos isso, Marion. Então, porque foram algumas décadas, né, que ficou ali parado, até que, depois que ele foi reformulado, porque a história era verídica, mas era importante trazer ali coerência doutrinária para que a gente entendesse tudo aquilo que o espírito Camilo trouxe, porque não era um espírito espírita. Recordações da mediunidade, Angelina, obrigado. Então, ele não era um espírito espírita, então ele falava aquilo que ele pensava, assim como André Luiz. Não era um espírito espírita, ele simplesmente trazia o relato daquilo que ele via no mundo espiritual. Mas aí entravam então aqueles que eram os instrutores para fazer com que esse livro trouxesse coerência e o espírito não se equivocasse naquilo que ele achava que era. Né? Então, assim como Dona Ivone também trouxe os livros dela, assim como André Luiz, como Filomeno de Miranda, todos eles certamente tinham ali os instrutores espirituais que estavam atentos. Embora Filomeno de Miranda fosse, né, um espírito que tinha vivenciado o espiritismo aqui no mundo físico. A gente lembra que ele era um trabalhador lá da Federação Espírita da Bahia, e aí então no mundo espiritual, sendo ali médico, né, ele trabalhava junto a essa parte da psiquiatria. E já André Luiz não, era um espírito que, embora fosse médico, ele era um espírito que não tinha um conhecimento sobre a realidade espiritual, já que ele era um espírito muito materializado, vivendo muito a realidade material.
né? Muito bem, vamos lá. Próxima questão, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Aqui, entre em relação mais direta com outros espíritos, está em destaque. Porque aqui, como a gente comentou anteriormente, depende muito da evolução do espírito, para que ele possa ter uma relação mais direta com o mundo espiritual de uma forma proveitosa. Ou mesmo de uma forma comum, ele pode encontrar com familiares, espíritos que têm a mesma natureza, os mesmos interesses, espíritos que estão ali perseguindo, por exemplo. Casos de relações saudáveis, casos de relações nocivas. Mas o que importa é que o espírito instintivamente se aproveita desse momento para fazer aquilo que é do seu interesse. Agora, o que ele vai fazer de fato do seu interesse depende muito dos seus objetivos, do seu entendimento sobre essa sua realidade. Então, por isso que todos nós, certamente, ali nos vemos livres. É como se, de repente, você estava preso no corpo físico, aí você dorme, aí o espírito olha e fala, nossa, eu estou livre. E aí, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele quer fazer. E o que ele quer fazer vai depender exatamente dos seus interesses. Curioso isso, né? Que mostra para nós que o espírito simplesmente não fica inativo, que é o mais importante. Mas espiritualmente ele está ativo e as suas atividades dizem respeito aos seus interesses. Mais uma vez aqui, 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Então, de que modo que isso vai ser aplicado na realidade do espírito? Como que o espírito desfruta dessa liberdade durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o. Então quer dizer assim, quando o corpo repousa, pode acreditar nisso. Tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Em destaque essa passagem. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Quer dizer, meio maluco, né? Meio fantasioso. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e investigar no passado ou no futuro. Lembra que grilhões são aquelas correntes, né, que prendiam o punho dos escravos, né, naquela época. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Aqui é interessante, né? Porque quando fala aqui, né? Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Aqui me veio a imagem de cientistas, médicos, intelectuais que nós temos no mundo hoje, né? Governantes, pessoas que são realmente intelectuais, pessoas que são conhecedoras de diversas áreas, e pelo fato dele ter, por exemplo, vamos pegar médicos, porque o médico estuda o corpo, estuda o indivíduo, né? Vamos pegar esse caso. Ou então filósofos, né, que estudam ali as ideias. Quando esses indivíduos têm um pensamento muito materializado, toda a realidade dele diz respeito ao mundo que ele tem consciência que ele vive.
Então ele vai estudar o corpo, vai para a biblioteca, vai estudar seus livros e coisa e tal, participa de debates e tudo bom. Aí depois, no momento em que ele dorme, o espírito se desdobra, participa de outras atividades também, lembrando sempre que o fato do espírito estar materializado consciencialmente não quer dizer que ele seja um espírito ruim. E nem necessariamente um espírito inferior. Ele apenas não tem consciência naquele momento da sua realidade. Mas espiritualmente ele se depara com essa outra realidade e ele passa a interagir com ela, mesmo que muitas vezes não tenha lembrança. Então imaginemos um médico, um grande cirurgião, um grande clínico, seja lá qual for a especialidade dele, e ele vive aquele momento. Ele não tem nenhuma religião, ele não tem qualquer crença espiritualista, mas cada vez que ele dorme, ele vai para o mundo espiritual e entra em contato com outros médicos, com outros cirurgiões, com outros especialistas com quem ele troca ideias e tudo mais. Depois ele volta ao seu corpo físico, volta ali para o seu estado de consciência, e ele então começa a processar as ideias que ele teve durante o sono. Aí ele acorda e fala assim, poxa vida, eu tive uma ideia, eu vou fazer tal coisa. Ou então assim, aquele trabalho pode ser melhor feito dessa forma, eu vou fazer isso. Aí ele vai dizer assim, nada como a gente descansar nossa mente para poder pensar com mais clareza. E ele sequer se deu conta que espiritualmente ele estava em plena atividade durante o repouso do corpo físico. Que todas aquelas ideias que ele achou que teve, na verdade foi ali o seu raciocínio trabalhando, cooperando e recebendo a cooperação de outros espíritos. Juristas, né, que são também ali grandes estudiosos, que quando vão analisar um processo, analisar uma causa, no mundo espiritual entram em contato com novas ideias, com novos raciocínios, com um novo entendimento daquilo, e quando ele volta ele tem mais clareza de raciocínio. Só que na verdade essa clareza significa que as suas ideias foram ali alimentadas, sustentadas por compartilhar, pelo fato de compartilhar aquele momento de desdobramento com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. E isso para ele é absolutamente inconsciente. E você vai dizer, você sabia que você é um espírito? Não, eu sou matéria, apenas matéria. Eu não acredito em nada disso, tudo isso aí é coisa de religião e eu não sou religioso, eu sou ateu. Mas independentemente disso, o espírito dele está assim. E mais uma vez, lembrando que o fato dele se declarar como ateu não quer dizer que ele é uma pessoa ruim. Ele apenas não aceita as escolas espiritualistas hoje vigentes no mundo que para ele não satisfaz. Então ele não vai inventar uma ideia religiosa para poder se satisfazer. Ele vai viver a realidade dele. Mas vai viver essa realidade aproveitando, né, da melhor forma. E aí é aquele tipo de espírito que ao desencarnar ele será bem recebido por ter cumprido bem a sua missão, embora completamente, entre aspas, desconectado da sua realidade espiritual. Pelo fato de ele cultuar, né, ali uma filosofia materialista. Essa é a parte interessante que a gente vê. Que o espírito, estando consciente ou não, ele está em atividade. E aí, mais uma vez, né, positivamente ou não. E ele continua. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que faz quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Então aquele espírito que soube aproveitar esses momentos de emancipação, no momento em que ele desencarna, ele se adapta rapidamente ao mundo espiritual, porque a realidade espiritual para ele já foi experimentada durante a sua existência, especialmente nesse momento de emancipação. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores.
Com esses viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm de passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os que em aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E os que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com que acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Então esses 8 ou 9 horas é o tempo de emancipação deles. Ele dorme durante 8 horas e durante essas 8 horas ele está ali em plena convivência com espíritos que são afetos, que são amigos e tudo mais. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemo-los sem nunca os termos vistos com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm os que amam e lhe querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida, na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, ao encarnar entre vós. Então quer dizer, quando um espírito superior vai reencarnar entre nós, ele não sofre, porque ele sabe que ele é um espírito imortal. E ele sabe que estar aqui no mundo é uma estada temporária. Ele não é aquele espírito que sofre, ele sabe que ele não está sendo exilado, mas que ele continuará em contato com a realidade que ele vive. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se com a fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer dizer isso? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta, a sua partida, ou no seu regresso, descida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas
que se desprendem quase imediatamente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais, do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. E aí Kardec, então, ele traz para nós aqui um pequeno comentário a esse respeito, né? E aqui, nessa resposta, os espíritos, então, reforçam, né, que nós temos que ter essa consciência. E nós falamos do sonho, né, que ele pode se desenrolar ali em 3 caminhos diferentes, né, que são os conflitos íntimos, conforme Freud comentava, são as atividades do cotidiano que nos influenciam, e depois também tem as experiências espirituais. Braço, a câmera está ligada, tá? Voltando então, Kardec comenta aqui no final. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos pareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então aqui ele fala também sobre a incoerência dos sonhos, né? Então essa incoerência se dá exatamente porque o espírito nem sempre consegue ter a clareza de raciocínio durante o seu desdobramento, a sua experiência de emancipação. Então, meus amigos, aqui fechando o nosso trabalho de hoje, então, nós vamos depois para a questão 403, mas já deu para a gente ter uma ideia, a partir dessa ilustração que nós apresentamos aqui no início desse capítulo, desse item que nós estudamos, já dá para ter uma ideia de que, independentemente de lembrarmos ou não, independentemente de estarmos encarnados ou não, o espírito está sempre ativo. Mas essa atividade, ela pode ser mais ou menos dinâmica, mais ou menos proveitosa, de acordo com o estágio evolutivo do espírito. Ele sempre vai buscar aquilo que para ele é do seu interesse. Ele sempre vai buscar aquilo que para ele é prazeroso. Se ele é um espírito evoluído, o seu prazer consiste em dar seguimento na sua evolução, no seu trabalho. Se ele é um espírito ainda limitado, ele vai ficar restrito aos interesses do momento. Então o espírito sem consciência da sua imortalidade, sem ter o desejo de evoluir, o que importa para ele é o agora. Já o espírito que tem essa consciência, o que importa para ele é o amanhã. E esse amanhã é sempre o objetivo que ele busca. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho, continuaremos no nosso próximo encontro, falando um pouco mais sobre essa experiência que todos nós vivenciamos. E é uma experiência tão significativa que nós veremos aqui Kardec abordando sobre a emancipação da alma num capítulo inteiro, só falando sobre isso. E nós veremos aqui outras tantas questões, começou no capítulo 400 e vai até 412. Só que não são apenas essas 13 questões que nós estamos estudando. São 13 questões muito desenvolvidas, muitas delas. Isso mostra a necessidade dos espíritos esclarecerem, dos espíritos desenvolverem esse raciocínio, sempre visando ali esclarecer bem para nós, explicar bem essa realidade,